Agora a gente fala sobre a situação no Rio Grande do Sul. Moradores do RS enfrentam a destruição deixada pelo ciclone extratropical, uma das piores tragédias climáticas da história. Os bombeiros, pessoal, seguem nas buscas por 25 pessoas desaparecidas. Já há confirmação de 41 mortes e ainda há 25 pessoas desaparecidas. Mais de 120 mil foram afetadas no estado, enfim. E detalhe, tem mais alerta de chuva intensa para hoje. Para a gente falar sobre todo esse entorno, a gente conversa agora com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, o Ricardo Matei. Tenente, muito bom dia e obrigada pela gentileza, viu, de dispor um tempo. Eu imagino como está o trabalho de vocês praticamente sem dormir, né, diante da tragédia no Rio Grande do Sul. Obrigada, hein? Bom dia. Bom dia, Elisa. Realmente estamos aqui com o nosso campo de operações ininterrupto, né, desde o início da operação, que começou no primeiro dia. Tivemos momentos aqui de bastante intensidade de movimentação nessa parte dos recursos iniciais, né, a aplicação dos recursos iniciais que tiveram logo após o acontecimento dessa grande cheia na calha do Rio Taquari. A operação ela foi direcionada inicialmente para a parte do resgate das pessoas que estavam ilhadas, como a mídia muito bem demonstrou, né, que nós tivemos momentos ali de grande comoção pela parte da resistência e atuação de todas as equipes para conseguir chegar nos locais. Não tínhamos, pela falta de energia e de sinais, né, de comunicação, a possibilidade de termos indicações de coordenadas para poder efetuar esses resgates. Mas com a continuidade a gente foi diminuindo, então, o risco, né, dessas famílias conseguirem-las dos locais críticos. Infelizmente, ainda temos aqui 25 pessoas que estão desaparecidas e que está sendo o nosso foco principal nas operações aéreas. Tivemos aí, durante a sequência, também o encaminhamento, o envio de recursos, né, para as famílias que estavam ilhadas, onde ainda não se conseguia chegar com veículos no modal terrestre, e as aeronaves aí foram preponderantes para levar esses recursos, né, desde alimentação, hidratação, né, água e medicamentos básicos. Hoje nós estamos aqui tentando trabalhar nos principais pontos afetados, né, iniciando lá na calha norte do Rio, no município de Encantado, né, pegando Mussum, Roca Salles, e também descendo aqui pela calha sul. É uma grande extensão, é uma extensão que ultrapassa 60 quilômetros, né, onde nós tínhamos população, comunidades nas duas margens do rio, então isso aumenta ainda mais, né, essa área afetada. E com a ajuda agora dos binômios, né, que são os nossos cães, né, o nosso grupo de sinotecnia, que já está sendo aplicado no terreno, também sendo levados em alguns pontos pelas aeronaves, a gente vai tentar cobrir então e fazer a localização dessas pessoas que continuam desaparecidas. Eu estou aqui lhe ouvindo, Tenente, primeiro imaginando, né, e é importante a gente ressaltar aqui a nobreza do trabalho do Corpo de Bombeiros, né? Vocês lidam ali com as pessoas que acabaram de descobrir que um filho, um neto, uma mãe morreu simplesmente por causa dessa chuvarada danada que atingiu o estado. E mais, a angústia de você lidar, além do luto, lidar com as pessoas que estão desaparecidas. De que maneira vocês estão se arquitetando nessas buscas, né? Porque, evidentemente, qualquer equipe tem suas limitações ali, a quantidade de pessoas, quantidade de aparatos, mas vocês têm muitos locais onde ocorrem essas buscas. Como é que vocês estão se organizando e até que ponto chegou alguma ajuda federal? De onde tem vindo uma ajuda extra para colaborar com as buscas? Sim, importante sua colocação, Elisa. Realmente o Corpo de Bombeiros ele não está trabalhando sozinho, né? Nós estamos recebendo auxílio aqui de todas as forças públicas de segurança aqui do estado do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar, a Polícia Civil, a própria Polícia Rodoviária Federal, que é um órgão federal, mas tem estabelecido no município de Porto Alegre também uma aeronave, e além também dos órgãos de defesa. No primeiro dia, ou melhor, na primeira noite, logo após o acontecimento, duas aeronaves foram preponderantes para que a gente pudesse fazer esses salvamentos que foram realizados à noite, que possivelmente essas pessoas talvez não conseguissem suportar a passagem da noite para o dia para serem resgatadas, né? Que foi a utilização da aeronave do Corpo de Bombeiros Militar, que tem a possibilidade de fazer essa operação na parte noturna com a condição da operação visual, e outra aeronave da Força Aérea Brasileira, que é sediada lá no município de Santa Catarina, que possui um sistema de vigilância noturna, então de visão noturna, o que auxiliou em muito essa capacidade. Quanto às equipes, a nossa capacidade de resposta, né?
nós somos preparados para isso, né? Toda a equipe do Corpo de Bombeiros, ela leva como doutrina, assim como das outras forças de segurança também, o cuidado pela atenção do limite dos seus homens e mulheres. Então, a gente tem muito essa preocupação de fazer esse controle. Essa, inclusive, é uma das minhas funções aqui, que eu estou coordenando toda a parte das operações aéreas, que é uma condição que ela implica muito risco pela sua condição. E a gente, então, tem atuado justamente preocupado também com a questão do tempo de operação. Então, esses militares, eles têm um condicionamento de tempo de voo, de tempo de descanso, e começa a missão sempre de uma forma, assim, podemos dizer, renovada. Mas, com certeza, a gente é alimentado pela essa força de capacidade de resposta, né? A nossa missão, digamos assim, o principal dever é conseguir dar essa reação de forma imediata e contínua para que a gente consiga, de fato, cumprir a nossa missão constitucional e amenizar o sofrimento dessa nossa comunidade aqui, que está tentando responder e que, com certeza, vai superar essa crise. Inacreditável a tragédia para o Rio Grande do Sul, que já sofreu, né, Tenente, dias atrás, semanas atrás, com o efeito de um outro ciclone, agora a chegada de mais um. O senhor, que é muito experiente, né, tem a rotina de estar nesses ambientes adversos, o senhor já tinha visto, assim, nessa região algo parecido? Na sua percepção, enquanto ser humano, mas também ali integrante do Corpo de Bombeiros, essa quantidade inacreditável de chuva, essas cidades ali que ficaram totalmente, né, prejudicadas, isso é habitual nessa quantidade? O senhor já tinha visto algo parecido no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, não. No Rio Grande do Sul, não. Eles somente no estado de Santa Catarina, que lá no ano também, de 2008, depois outros eventos tiveram um evento semelhante. Infelizmente, aqui é a primeira vez que realmente a gente se depara com uma condição dessas, e o que a gente tem percebido de fato é que a cada vez mais, né, o nosso tempo, o nosso clima, ele tem se demonstrado implacável. Então, existem vários cuidados que devem ser considerados com essa situação, principalmente uma atenção especial a essas populações que nós chamamos de populações ribeirinhas, né, que elas têm as suas estruturas, suas casas muito próximas aos rios, né? A gente tem aprendido, a gente tem demonstrado, existe todo um estudo da própria Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil junto à Casa Militar. O próprio governo ele tem demonstrado essa atenção. A gente sabe que tem discussões, aparecem pessoas que se dizem técnicas no assunto, mas o que de fato nós aqui, nós profissionais da atividade de segurança do Corpo de Bombeiros, a gente visualiza isso da prática de fato. E a certeza que nós temos é que o clima, o tempo, ele é implacável, né? Então, com certeza, medidas preventivas elas devem ser adotadas. Tenente, a gente tem visto nas imagens que estão rodando aqui, e conto agora com seu conhecimento, até para esclarecer isso para a gente, muita planície. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, quando a gente vê o excesso de chuvas, principalmente em regiões serranas, você vê que o desmoronamento acaba soterrando as pessoas. No caso do Rio Grande do Sul, o que exatamente tem havido? Os registros são mais de afogamento ou também as pessoas estão sendo soterradas? No nosso caso aqui, mais pessoas afogadas. Aqui, essa parte de escorregamento de encostas, uma das vantagens aqui no Rio Grande do Sul é que a gente não tem essas comunidades que, principalmente nessas partes baixas da planície, como tu bem referenciaste, elas são habitadas. Normalmente são encostas, são partes de morro que não tem tanta população, tanta comunidade até mesmo do meio rural que moram nessas proximidades. E isso acontece justamente por isso, né? Tanto que o fator de preponderante para ter favorecido essa ocorrência foi o grande índice pluviométrico que nós tivemos na parte norte do estado, que é a parte alta, a parte do Planalto, né? O meu município lá, que é o município de Passo Fundo, em menos de 28 horas foram mais de 300 milímetros. É uma capacidade que a natureza não consegue absorver. E essa água vai descer e vai para algum lugar. Então, nós temos a condição aqui, essa água, inclusive, ela está descendo para o Lago do Guaíba, vai em direção ao Lagoa dos Patos, né? E é importante que se tenha ainda essa vazão, porque essa artéria principal, ela acaba caindo nesse lago que vai até o mar, e se existe um barramento por ali, a gente também pode ter problema. Então, é muito complexo, né? São uma série de variáveis que a gente tem que ficar atento, né? E isso é importante salientar, que é feito um trabalho conjunto muito forte entre a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, a Secretaria do Meio Ambiente, né, com o Departamento de Recursos Hídricos, a própria sala de situação, a nossa sala de alerta,
no monitoramento desses índices. E realmente o Brasil, ele, diferentemente de outros países, ele tem uma característica que é a capacidade de precisão aonde vai se ter esse índice pluviométrico, né? Nós não temos como conseguir mensurar. Então a gente sabe que vai ter um volume muito grande, mas não conseguimos mensurar aonde que vai cair esse volume. Então isso faz com que, isso eu estou falando em termos de Brasil de fato, né? Pelo que a gente tem acompanhado, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro, né? São estados que normalmente são impactados pela questão das fortes chuvas e por isso que o trabalho, o treinamento, a preparação, ela tem que ser sempre contínua. A gente sabe que a natureza ninguém domina, então a gente tem que buscar, né, a especialização, a leitura desses fatos para que nós possamos conseguir amenizar os desastres e os riscos que acontecem por conta desse tipo de evento específico. Isso quando não vem ainda com granizo, com vendaval e outras forças de natureza que acabam implicando também no maior desastre. Que é a previsão para hoje, né? Previsão de mais chuva, de vendaval, de granizo. Minha nossa, assim, primeiro aqui parabenizar, Tenente Coronel, pelo trabalho de vocês, fantástico que vocês fazem para salvar outras pessoas. Desejamos ali que mais seres humanos sejam encontrados. Obrigada pela gentileza da entrevista. Obrigado, Elise. Até se o pessoal tiver curiosidade de acompanhar um pouco mais nosso trabalho, é só acessar os nossos mídias digitais através do @CBMRS Oficial. Agradecemos aí o acompanhamento de vocês e continuamos forte aqui na missão e na operação. Muito obrigado. Obrigada. Ricardo Matei conversou conosco agora para falar sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros no Rio Grande do Sul.